Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os livros favoritos de 2020. No ano de 2020 eu considero um ano que foi assim, o ano que eu mais li na minha vida até hoje. Eu consegui bater a minha meta, que eram 40 livros, e também eu li muitos contos, acho que eu li uns 15, 16 contos. Aqueles contos curtinhos que tinha no Kindle Unlimited, de uns livros que eu tenho aqui mesmo, do Lovecraft, alguns do Machado de Assis também, que eu achei excelentes. E hoje eu vim conversar com vocês, como eu já disse, sobre os favoritos. Eu não vou fazer uma resenha, eu vou falar sobre as minhas impressões sobre cada um deles. E também não estão em ordem, eu não coloquei nem ordem nem classificação também, de qual eu gostei mais, qual que foi o número 1, enfim. E para começar eu tenho aqui O Hobbit, que foi a primeira leitura que eu fiz inteirinha no ano de 2020, em janeiro, porque eu também li o Kindred, só que o Kindred eu tinha lido o comecinho dele em dezembro e terminei em janeiro. Esse aqui foi a minha primeira leitura de 2020, que eu fiz toda no mês de janeiro. E assim, gente, foi sensacional essa leitura, eu gostei demais. Esse ano eu comecei a ler mais livros de fantasia, aventura. E esse livro, como eu já falei dele um pouquinho em outro vídeo, ele é um livro que o Tolkien escreveu para o filho dele, então é uma história um pouco mais infantilizada, só que não deixa de ser perfeita, porque o cenário é maravilhoso, as histórias, as aventuras que eles vivem aqui, e ter feito a comparação dele com os filmes também foi muito bom, e eu recomendo demais para quem está começando. Eu também comecei a ler o Beren e Lúthien, mas eu não consegui terminar ele em 2020 e tá na minha meta desse ano, junto com O Senhor dos Anéis, que eu pretendo muito ler. Outro que eu tenho aqui é o Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Esse aqui ele é da Dark Side. E esse livro, ele é um livro de não ficção. A Caitlin, é Caitlin o nome dela. Ela trabalhou muito tempo em crematórios, em funerárias, e ela vai contar sobre a experiência que ela teve. E além de coisas que aconteceram no cotidiano dela, que ela presenciou, que ela teve que fazer, ela também traz muitas reflexões sobre morte, sobre o pós-vida, sobre as técnicas e a cultura mesmo que cada lugar tem. Ela cita algumas culturas diferentes aqui nesse livro, que vão tratar sobre a morte, sobre as cerimônias funerárias em si, e eu achei sensacional esse livro. Eu recomendo demais também para quem se interessar pelo assunto, né? Porque eu acho que não é todo mundo. Outro que eu tenho aqui, também de não ficção, é o Diário da Anne Frank, né? Essa ediçãozinha de bolsa aqui que eu tenho. Eu comprei na revista da Avon esse aqui. E então eu tive um pouco menos de dó de fazer marcações no livro. Eu grifei ele mesmo, ao invés de colocar post-it. E eu achei muito bacana esse livro, que eu nunca tinha lido, nem na escola, como algumas pessoas costumam ler, né? Eu não sabia muito bem, eu sabia assim o básico da história, sobre o que se tratava, que ela teve que ficar escondida durante a Segunda Guerra, porque ela era judia, a família dela também. Só que assim, eu fiquei muito impressionada com essa história pela própria Anne Frank, sabe? Pela forma como que ela via as coisas, como que ela sentia as coisas, ao próprio jeito de escrever dela, achei sensacional. E assim, era uma pessoa que realmente eu queria muito ser amiga dela se eu tivesse oportunidade. E tem aquele finalzinho trágico que todo mundo sabe o que acontece, né? Mas foi muito válida a leitura. Pra quem não leu, eu também recomendo muito. Um livro tanto um diário, né, quanto de história mesmo, né? Ela traz vários acontecimentos que aconteceram na época, assim, na Alemanha e também em Amsterdã, né, onde que ela morava, e foi muito bom essa leitura. Também vou mostrar aqui A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Essa edição aqui ela é da editora Aleph, maravilhosa. E só pra vocês terem ideia o tanto que eu gostei desse livro, olha a quantidade de marcações que eu fiz com post-it. Post-it não, esse aqui chama flag, eu acho. Mas foi
Eu acho que se fosse para classificar algum desses aqui como a melhor leitura do ano, eu colocaria esse aqui. Não foi uma leitura fácil, porque eu comecei a ler ele uma vez, tive que começar o livro de novo para poder engatar, conseguir entender o que estava acontecendo. Mas quando eu terminei esse livro, gente, e no final acontece uma coisa que eu não estava esperando, eu fiquei triste demais. Mas a história é sensacional, não tem aqueles acontecimentos e grandes lutas e guerra, nada disso. Ele é uma ficção científica, mas que ele traz um aprofundamento nos personagens que tem aqui. Esse livro, ele traz muitas reflexões, muitos questionamentos também pra gente fazer, questão da pátria mesmo, questão de diferenças, né? Porque aqui a gente tem os habitantes desse planeta que chama Getten, e eles são seres que eles são assexuais, mas quando eles vão reproduzir, eles adquirem características ou masculinas ou femininas para poder fazer reprodução. E a gente tem um enviado a esse planeta que é uma pessoa da Terra, que aqui no livro fala que ele é do planeta Terra, mas pode ser outra Terra, sei lá. E ele é uma pessoa cis, né? Ele é um homem cis. E ele vai se deparar com essas pessoas diferentes dele, e tem todo esse choque da cultura, de como que eles vivem lá. Muitas coisas da cultura do próprio planeta, eu fiz muitas marcações nesse sentido, em questão de alimentação deles, de tecnologia. E, nossa, foi sensacional, só leiam esse livro, sério. Eu tenho os Despossuídos aqui também, que veio num boxzinho junto com ele. Também vai ser uma leitura que eu quero fazer em 2021. Outro livro que eu gostei bastante também, tanto é que ele tá aqui nesse vídeo, é o Urso e o Rouxinol, da Catherine Arden. Slaughter é outra autora, gente, que eu tô falando. E esse livro aqui, ele é uma fantasia ambientado na Rússia, e ele tem muito do folclore russo também. Eu adorei a narrativa. No comecinho eu achei ele um pouquinho arrastado, mas depois vai acontecendo uma coisa atrás da outra e a gente vai vendo o desenvolvimento da personagem principal, ela crescendo e se encontrando enquanto pessoa, enquanto um ser mágico, talvez. Você vai ter que ler pra saber. E eu gostei bastante desse livro. Ele faz parte de uma trilogia, os outros dois estão aqui em cima. Eu não li ainda, minha mãe leu os 3 e ela amou. Então eu quero finalizar essa trilogia também em 2021, porque eu adorei e essa narrativa é ótima. A ambientação também, sabe? Aquela coisa gelada da Rússia e das florestas, os animais, os seres mitológicos encantados. Maravilhoso. Um outro que eu tenho pra mostrar aqui, completamente diferente dos outros que eu já mostrei, é Os Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta. Ela é uma escritora nigeriana, ela já faleceu há algum tempo. E esse livro aqui, ele vai falar sobre uma mulher e a vida inteira dela gira em torno da maternidade. E ele fala muito sobre expectativas também, porque aqui a gente tem essa protagonista que ela se vê frustrada, porque ela não consegue engravidar do seu primeiro relacionamento, e se vê tendo que sair dele e casar com um homem que ela não ama de jeito nenhum, que ela tem até uma certa repulsa por ele, para tentar formar uma família. E se a gente vê como que é difícil as coisas nesse lugar, a questão cultural mesmo, de a mulher só ser alguém se ela tiver um filho, uma família, senão ela não é bem vista na sociedade, né? Por que ela não tem filho? Por que ela não constituiu família ainda? Deve ter alguma coisa errada com ela. E a gente vê eu desenvolver, e assim, problema atrás de problema que ela tem que enfrentar quando ela faz essa mudança de vida. E as coisas não passam a ser fáceis também pra ela depois que ela consegue ter filho, né? E, gente, é um livro muito difícil, uma narrativa, assim, apesar dela escrever muito bem, é bem complicada, mas eu acho bem necessário esse livro e eu também super indico. O outro livro que tá aqui, que todo mundo deve estar cansado de ouvir falar sobre, é o Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui também foi outro que eu fiz bastante marcação nele, porque tem uma personagem aqui, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é da banda.
E ela tem umas reflexões e a gente vê que ela é bastante feminista, assim, em algumas coisas. E ela tem que combater vários estereótipos por ela ser uma mulher numa banda de rock praticamente toda masculina. Aí depois vai entrar a Daisy, lógico. Mas assim, a ambientação desse livro, as músicas, como que a banda se formou, como que era o dia a dia deles, nossa, foi perfeito. E esse livro, ele é escrito de forma como se estivesse sendo feita uma entrevista. Então aqui cada pessoa vai dar o seu ponto de vista sobre determinado acontecimento. Eu achei isso sensacional, nunca tinha lido nenhum livro que fosse desse jeito e eu amei demais. Por fim, eu tenho aqui A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jane Colgan. Esse livro, gente, ele é tão fofo, mas tão fofo. Eu engoli ele em 2 dias, pra vocês terem ideia. E ele não é tão pequenininho não, deixa eu ver. Ele tem 300 páginas, mas a diagramação dele não é tão espaçado assim, tá vendo? Ele tem praticamente a folha inteira escrita, mas foi um livro tão fofo e ele foi ambientado na Escócia, tanto na Escócia quanto na Inglaterra, basicamente na Escócia, né, o livro inteiro. E a gente tem aqui uma mulher que ela se vê obrigada a mudar a sua vida porque o emprego que ela tinha não vai existir mais e ela vai correr atrás do sonho dela de ter a própria livraria dela, e isso leva ela até a Escócia. E aí determinadas coisas vão acontecer e ela vai conhecer certas pessoas e ela vai ficar numa casa super fofinha, de um chalé de um fazendeiro super rústico. Aí você já sabe o que isso vai dar, né? Eu amei demais! Nossa, sério, eu adorei esse livro. E eu já comprei outro livro dessa autora, que é A Padaria dos Finais Felizes. Também livro que eu quero ler em 2021. E eu tô super empolgada e eu amei demais. É um livro super fofo, super leve. Eu li no momento que eu fiquei sabendo que tinha acontecido uma coisa ruim. E ele me ajudou a passar por isso. Então, é aquele livrinho fofo que aquece o coração, que todo mundo precisa. Eu também recomendo demais. E é isso. Esses foram todos os meus livros favoritos. Teve muitos também que eu gostei. A minha média de leitura foi muito boa. Eu acho que eu não dei nota de menos de 3 estrelas para nenhum dos livros que eu li esse ano. E eu li muitos e-books bons também, né? Porque eu ganhei o Kindle em 2020. E para vocês verem que cada um desses livros são diferentes entre si também. Cada um é de uma temática diferente e aborda um tema diferente. Então acho que por isso que eu nem quis classificar eles do que eu mais gostei pro que eu menos gostei. Porque eu gostei de coisas diferentes em cada um deles. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo!